Que a paz, o amor e a alegria de Cristo Jesus entre no seu lar, na sua vida e na sua família. Se eu não tivesse visto, talvez teria acreditado sim. Se alguém tivesse me contado, eu acreditaria. Mas como eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus ouvidos, eu posso falar para vocês que sim. Fariseu, existe fariseu até hoje. Nos lugares que eu fui, nas congregações que eu fui, nas denominações religiosas que eu fui, eu vi muita gente. Infelizmente, o que acontece hoje nas congregações, nas denominações religiosas, é que eu fui praticamente em todas. Eu tive missões em vários lugares, missões em várias denominações. Deus me levou para fazer missões. Cada uma eu tive um papel diferente, cada uma eu fiz alguma coisa diferente, cada uma eu ouvi uma coisa diferente. Mas uma coisa que mais eu vi nas denominações religiosas e nas sinagogas foram fariseus. Para quem acha que fariseu está escrito na Bíblia e não existe, Jesus nunca falaria daquilo que não estivesse na nossa frente. Jesus nunca falaria daquilo que a gente não ia se deparar, daquilo que a gente não ia ver. E eu vi e eu vejo todos os dias fariseus. O que são fariseus? Fariseus são todos aqueles que não acreditam em Jesus. Eles não acreditam em Jesus, mas eles têm cargos, eles têm congregações, denominações, eles lideram pessoas, dizem que pastoreiam pessoas, dizem que pastorear é muito diferente do que eles fazem. Pastorear não é nada do que eles fazem. Então eles não pastoreiam pessoas, eles dizem que lideram pessoas, mas são péssimos líderes. Infelizmente, Jesus disse que nós só podemos dar aquilo que a gente tem. Então, infelizmente, para quem não tem Jesus, não tem como salvar ninguém. Quem não tem Jesus não pode salvar ninguém, nem a si mesmo. E os fariseus não acreditam em Jesus. Eles não acreditam em Jesus. Eles falam de um Deus que não existe. Ou eles falam de um Deus que você pode pecar à vontade, ele não condena porque ele é só amor. Eu vi em denominações que eu fui, um Deus que só é amor, que você pode pecar à vontade e que ele continua te perdoando e tu sempre vai se salvar porque ele é só amor. Eu vi denominações que só é lei, que você ainda é apedrejado por pecar e que Jesus não pode perdoar alguém, mesmo que se arrependa, Jesus não pode perdoar. Então eu vi congregações que falam sobre a lei. Eles não falam da graça, do perdão, do arrependimento, da misericórdia, da compaixão. Eles não falam do amor, eles só falam da lei. Existem denominações que só falam da lei, existem denominações que só falam do amor. Mas não existe nenhuma que fala a verdade verdadeira. Pelo menos nas que eu fui, eu não vi a verdade. A verdade é que Jesus é amor. Mas a grande verdade é que o amor dele é justo. Jesus, ele ama com justiça. Jesus, ele morreu pelos pecadores e vai voltar pelos arrependidos. Pecadores precisavam da graça. E os arrependidos também precisam da graça. Mas os que não se arrependerem vão precisar da justiça. Então a grande questão que ninguém fala, a verdade que ninguém fala nas denominações religiosas, nas sinagogas, infelizmente é que a verdade é: Jesus é amor, misericórdia, graça, compaixão. Mas Jesus também é lei e justiça.
Ou seja, através do arrependimento, você consegue alcançar a graça. Mas se você não se arrepender, você será julgado. É isso que as pessoas não estão ensinando nas sinagogas, nas denominações religiosas, nas congregações. Aquele que se arrepender aqui em vida será salvo. Mas aquele que morrer sem se arrepender não será salvo, será julgado. É isso que elas não ensinam. Elas não ensinam o amor, não ensinam o amor justo, que é aquele que ama, mas é justo. Jesus, quando corrige alguém, é porque ama, é porque ele é justo. Não existe essa de você pecar à vontade e Deus não corrigir. Porque Deus é justiça, Ele ama, Ele perdoa, mas Ele também julga e condena. Porque Jesus, Ele é amor, justiça, Ele é salvação, mas também é condenação. Então de nada adianta eu pregar a Bíblia pela metade, de nada adianta eu falar de um Jesus pela metade. E de nada adianta eu dizer que eu sou um líder, que eu sou um pastor, que eu sou um servo de Deus, se eu não conheço Jesus, se eu nunca vi Jesus, se eu não sei nem se vou ser salvo. E é isso que está acontecendo, as pessoas não têm certeza da sua salvação. E outras têm certeza da sua salvação sem base bíblica. Porque a certeza da salvação tem que ter base bíblica. Não adianta você dizer que é salvo sem a base bíblica, que é Jesus. A base da nossa salvação é Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu clamar por Ele, eu serei salvo. Se eu crer em Jesus Cristo, clamar por Ele, se eu me arrepender, eu serei salvo. Mas sem arrependimento, eu não serei salvo. Eu não serei salvo sem crer em Jesus. Eu só serei salvo se eu crer em Jesus e se eu me arrepender. O verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus é arrependa-se. Arrependa-se. Creia em Jesus e se arrependa. Além disso, não há outro Evangelho. Infelizmente, tudo que você ouviu é mentira. É isso que é o Evangelho. Arrependei-vos. Jesus pode te salvar. Sem arrependimento, você será